Graça e paz, meus irmãos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui com a oportunidade de trazer uma meditação para a vida dos irmãos, com base na palavra de Deus. Nós iremos ainda continuar no capítulo 2 de Filipenses. Vimos que nesse capítulo o apóstolo Paulo traz alguns deveres, algumas exortações para a vida daqueles irmãos e também para as nossas vidas hoje, porque os deveres que ele coloca ali é o cuidado com a vida do próximo, dos necessitados, e logo após ele traz o exemplo de Cristo, um exemplo de humilhação, de condescendência, e no bloco onde meditamos, em alguns versículos, em momentos anteriores, do bloco do verso 12 ao verso 18, ele traz a temática, a prática da vida cristã. Neste momento, nós iremos ler do verso 14 ao verso 18 e iremos meditar no 16 ao 18. Então vamos lá, abram a Bíblia de vocês, Filipenses 2, do 14 ao 18, e a palavra de Deus nos diz o seguinte: fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e serviço de vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, a gente vai ver, que o apóstolo Paulo aqui, no verso 14 e 15, ele faz um contraste, da vida daquele que segue a Deus com a vida daqueles que não seguem. E ele fala, ele classifica a vida daqueles que não seguem como uma geração corrupta e perversa. Mas que mesmo assim, mesmo em meio a uma geração corrupta e perversa, o apóstolo Paulo fala que devemos cumprir um propósito. Que propósito é esse? De sermos luzeiros, nesse mundo decaído, nesse mundo corrupto e perverso. E aí ele traz, no verso 16, algo que devemos cumprir. Ele traz algo que devemos cumprir crendo. Crendo em quê? Em uma promessa. Que promessa é essa? No dia de Cristo. Mas devemos cumprir o quê? Quando ele fala retendo a palavra da vida, o que Paulo está querendo mostrar aqui não é a ideia de guardar a palavra para si, mas sim de levá-la com fidelidade para as outras pessoas. Veja, levá-la a partir de uma teologia saudável, levá-la a partir do momento em que Deus, depois de operar em nós, operar por meio de nós. Levá-la a partir do momento em que meditamos nela dia e noite, e a partir do momento em que Deus colocar a oportunidade de pregarmos ou testemunharmos ou de falarmos, para quem? Para essa geração. E veja, ele fala que aqui é a palavra da vida. A palavra de Deus é a única forma de mudar as pessoas para melhor. A palavra da vida, ela é o poder de Deus para a transformação. Só ela pode transformar um coração de pedra em um coração de carne. Veja, perceba, meus irmãos e ouvintes, o que é que nós encontramos na palavra de Deus? Nós encontramos sua lei, para a nossa santificação, encontramos sua misericórdia, em Lamentações 3, do 22 ao 26, fala que é a causa de não sermos consumidos. Encontramos a sua graça, um favor imerecido em nossas vidas. Encontramos a sua aliança.
Essa aliança é para com o seu povo. Uma aliança, veja, não é um testamento. Uma aliança é um vínculo de sangue e envolve o compromisso com consequência, né, de vida e morte. E esse derramamento de sangue representa a intensidade do comprometimento dessa aliança. Além dessas coisas, também temos as suas promessas. Tá? A palavra de Deus traz as suas promessas. E se a gente verificar de Gênesis a Apocalipse, né, algumas dessas promessas já foram cumpridas, né, como Gênesis 3,15, né, Jesus já veio, já esmagou a cabeça da serpente, mas existem outras promessas. E que promessas são essas que ainda não foram cumpridas? O grandioso dia do Senhor, o dia de Cristo. E precisamos, como prática da vida cristã, termos esse dia como algo nos nossos pensamentos, né, como algo que devemos estar pensando, né, que estamos no meio de um processo e que um dia Jesus irá voltar e resgatará, né, transformará, né, a sua igreja, e precisamos acreditar que esse dia está mais perto do que longe. Veja, nós não sabemos quando Jesus voltará. Assim como podemos morrer a qualquer momento, também Cristo poderá voltar a qualquer hora. Por isso que devemos estar com as nossas mentes voltadas para essa promessa. Devemos estar cumprindo com que as nossas vidas, né, siga com base na palavra de Deus, para que quando esse dia chegar, ele não nos pegue desprevenidos, né? Porque o próprio Jesus fala que esse dia virá como um ladrão, né? E ele fala, né, no seu sermão escatológico, de que se o pai de família soubesse o dia em que o ladrão viria, ele iria estar ali preparado. Então é por isso que nós não sabemos, né, o dia e a hora que o Filho do Homem virá. Então, qual é a ideia que o Senhor Jesus nos deixa? Que devemos estar sempre vigilante, né? Sempre em alerta, esperando esse grandioso dia. O apóstolo Paulo, ele continua sobre essa questão do dia de Cristo, ele diz o seguinte, né? Que eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi vão, né, que corri e trabalhei. Então veja, as pessoas que têm fé em suas promessas, né, nas promessas de Deus, precisa saber que quando nós praticamos aqui a palavra de Deus, nunca será vão a nossa vida, com base em sua palavra. O tempo ele é implacável, né? Ainda nós não estamos vivendo uma eternidade, vai se findar, todos os joelhos se dobrará diante de Cristo, e nós precisamos saber que a nossa vida aqui deve ser com base na sua palavra, com base em suas promessas, e a partir do momento em que, por mais problemas que esteja passando, mas passando com base nas palavras de Deus, não será vão esses momentos em que estamos vivenciando, que estamos passando. Então é por isso que devemos saber que quando cremos, né, e praticamos a palavra de Deus, jamais será vão essa prática. Por mais que sejamos perseguidos, né, porque quando adotamos essa prática, a gente vai ver que iremos ter oposições, iremos ter pessoas que vão dizer que queremos ser os únicos, os santos, aquele que não tem falha, mas a palavra de Deus é que nos dá essa certeza, porque o próprio Deus é que opera em nós, e precisamos acreditar que a nossa vida precisa ter base nessas promessas. O apóstolo Paulo, ele continua e ele fala aqui sobre essa questão, né, do dia de Cristo, que é um dia futuro, mas que nós devemos começar, né, a nossa vida aqui com
com a crença de que o reino de Deus já começou, né? Jesus veio e inaugurou esse reino, né? E temos hoje a oportunidade de servir a Deus, né? Neste momento em que estamos vivendo, com a inauguração do seu reino, e algumas coisas já nos proporciona, né, a alegria de servir a Deus. É uma das coisas que o apóstolo Paulo vai falar aqui. Veja, no verso 17: contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. Veja, o apóstolo Paulo está falando que se ele fosse ali, né, derramado como libação. O que era libação? A libação era um tipo de sacrifício. E a gente vai ver ali em Gênesis 35:14, Jacó faz um tipo de sacrifício como esse. Em 2 Samuel 23:16, também Davi também tem esse tipo de sacrifício. Existem outras passagens, mas o que o apóstolo Paulo está querendo falar aqui é no sentido figurado. E ele vai trazer aqui algo mais profundo, porque, veja, havia a possibilidade de Paulo ser condenado em seu julgamento em Roma e executado, mas isso não privou a alegria dele de servir a Deus em meio a essa situação. E é por isso que ele vai dizer que a partir do momento em que temos a consciência que a nossa vida precisa ser algo de submissão, né, a Deus, isso redunda em alegria. E a gente precisa saber que quando Cristo veio, ele trouxe a ideia, né, de que o reino dele não seria por espada, por qualquer outro tipo de arma, mas sim por obediência. E a partir de então, Cristo obedeceu até o fim, né, e a batalha que ele venceu foi a batalha contra o pecado, a batalha contra a morte e a batalha contra o inferno. E devemos acreditar que quando cremos nessas promessas, nós devemos viver uma vida de alegria. Mesmo em meio a problemas, nós devemos saber que o nosso Deus, ele está no controle de toda a situação. E aí ele orienta, né? O verso 18 ele diz: e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, da mesma forma em que ele estava tendo, né, mesmo a ideia de que ele poderia ser morto, né, ali em seu julgamento em Roma, mas mesmo assim ele estava alegre porque ele estava cumprindo em sua vida a palavra de Deus. E é por isso, meus irmãos, que em meio a todos esses momentos em que estamos vivendo, momentos difíceis, momentos delicados, precisamos saber que a nossa vida precisa estar pautada nessas promessas. Nós precisamos saber que a nossa vida precisa estar pautada na palavra de Deus, na rocha que é Cristo. Veja, existem as probabilidades, né? O cristão, ele não anda com base em probabilidade. Ele anda com base na verdade. Na verdade que é a palavra de Deus. A gente já viu que algumas promessas já foram cumpridas e existem outras promessas que irão ser cumpridas. Estamos pós-Calvário, estamos no meio de um processo onde no final o nosso Deus garantirá, né, a nossa vitória em Cristo Jesus. E é por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, né? Firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não será vão. Que Deus nos dê essa certeza em meio a este momento em que estamos passando, em nome de Jesus. Amém.